Olá pessoal, sou o professor Juliano, da Rede Pública de Ensino do Estado de Minas Gerais. Estou gravando esse vídeo aí para auxiliá-los com produtos notáveis, que é o início do conteúdo do volume 2 do PET, ok? Então, os produtos notáveis são utilizados para representar algumas multiplicações com incógnitas, ou seja, a gente utiliza essas incógnitas ou letras, né, para generalizar as fórmulas. E ao substituir as letras por números, chegamos a um resultado numérico. Então, só para relembrar uma operação básica aí que a gente vai utilizar agora em produtos notáveis. Então, se a gente tem 2x mais x, ou seja, nós temos a mesma parte literal, que é a mesma letra, tá? Que é o x, e a gente soma os coeficientes, que é a parte numérica. Então, numa soma onde nós temos a mesma letra, tá? A gente vai permanecer com essa letra e vai somar os números. E x é como se tivesse 1 ali junto com ele. Então, 2x mais 1x. Tá? Então, preste atenção aqui em vermelhinho, beleza? Que a gente tem 2 mais 1. Então, 2x mais x é igual a 3x. Na multiplicação, se a base, né, a parte literal ali é a mesma, a gente vai multiplicar a parte numérica, 2 vezes 3, e a parte literal, que é a letra, a gente vai manter a base, que aí já entra um pouco de potência, e soma o expoente. Então vai ficar 2 vezes 3 é 6, x vezes x é x elevado ao quadrado, beleza? Então, tomar muito cuidado com esse tipo de operação para vocês não errarem, né, nessas continhas básicas aí. Então, o primeiro produto notável, quadrado da soma. Então, eu tenho uma soma a mais b elevado ao quadrado. Então, vamos fazer termo a termo. Então, a mais b elevado ao quadrado é a mesma coisa que a mais b vezes a mais b. Então, a gente multiplica o primeiro termo pelo primeiro termo do outro parêntese. Então, a vezes a, ok? Depois, mais, que é o símbolo da soma do segundo parêntese. Então, a vezes b, e a gente vai seguir nessa ordem. Pega o segundo termo, que é o mais b, multiplica vezes o a, depois o mais b, que multiplica o mais b do segundo parêntese. Então, b vezes b. Então, a gente tem isso, a vezes a vezes b, a vezes b, porque b vezes a ou a vezes b não vai alterar o produto, tá? Então, só para colocar na ordem alfabética aí, até mesmo para facilitar na hora de fazer as somas, e b vezes b. Então, a vezes a é a elevado ao quadrado, ab mais ab é 2ab, e b vezes b é b ao quadrado. Então, quadrado da soma, a gente consegue chegar no resultado como uma fórmula, primeiro termo elevado ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o segundo termo elevado ao quadrado. Vocês podem fazer todo o processo ou vocês podem gravar isso que está em vermelho, com cuidado de não errar. Quem que é o primeiro termo? O a. Quem que é o segundo termo? O mais b. Beleza? Quadrado da diferença. Então, a menos b elevado ao quadrado. Então, a mesma coisa. A vezes
A vezes menos B é menos AB. Menos B vezes A, menos BA. Menos B vezes menos B, troca o sinal. Então, menos vezes menos é mais. Então, vai ficar mais B vezes B. Então, muito cuidado com os sinais negativos. Então, nós vamos ter A vezes A, menos AB, mais BB. A ao quadrado, menos 2 vezes A vezes B, mais B ao quadrado. Então, para o quadrado de diferença, nós temos o primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Ok? Então, muito cuidado com o sinalzinho de menos. O cubo da soma. Então, é uma soma elevada ao cubo, ou elevada a 3. Que é A mais B, vezes A mais B, vezes A mais B. Nós já conhecemos o quadrado, certo? Então, nós vamos pegar isso e multiplicar por A mais B. Então, o primeiro termo, multiplico por todo mundo. Então, para facilitar, eu estou pegando o primeiro termo do segundo parêntese e multiplicando por todo mundo do primeiro parêntese. Então, vou ter A vezes A vezes A vezes B, BA e depois o BB. Depois eu faço a soma, porque é uma soma, do segundo termo, que é o B, vezes tudo dentro do parênteses, do primeiro parêntese. Então, B vezes A, B vezes AB, B vezes BA e B vezes BB. Então, transformando isso, A vezes A é A ao cubo, A vezes A ao quadrado vezes B, mais A vezes B vezes A, ou seja, eu tenho dois A's aí, então A ao quadrado vezes B, e A, BB, então B ao quadrado A. Na segunda parte, A2B mais, tenho 2B's, B2A, mais 2B, B2A, mais B ao cubo. Então, a gente vai somar o que é igual A2B, A2B e A2B. E depois a gente tem o B2A, B2A, B2A. Então, nós temos o primeiro ao cubo, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado, vezes o segundo, mais 3 vezes o segundo ao quadrado, vezes o primeiro, mais o segundo ao cubo. Então, é uma regrinha que vocês podem usar para não precisar passar por todos os passos. Qualquer um dos dois vai funcionar. O cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo, vezes o segundo termo, mais 3 vezes o quadrado do segundo termo, vezes o primeiro termo, mais o cubo do segundo termo. Cubo da diferença. Então, é A menos B elevado ao cubo. Mesma regrinha. Conhecemos já uma parte, vamos multiplicar pela segunda. Cuidado com os sinais negativos. Então, vamos ter A ao cubo menos A ao quadrado B menos A ao quadrado B mais B2A. Segunda parte, menos A2B mais B2A mais B2A menos B3. Então, temos 3 iguais. Primeiro ao cubo, menos 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o segundo ao quadrado vezes o primeiro, menos o segundo ao cubo. Mesma regrinha. Então, cubo do primeiro
3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o quadrado do segundo vezes o primeiro, menos o cubo do segundo. Então, na forma geométrica, para tentar facilitar um pouquinho para vocês. Então, eu tenho um quadrado e eu divido ele, tá? De formas que eu tenho as mesmas medidas. Então, tem um quadradozinho dentro desse quadrado de medida A, lado A e lado A. E eu tenho um retângulo de lado B e lado A. E um quadrado BB, tá? Então, digamos que eu quero saber a área desse quadrado todo. Então, cada lado desse quadrado maior é A mais B. Então, eu tenho esse quadrado, que é A mais B vezes A mais B. E a gente já conhece, porque acabamos de ver isso. Então, o cálculo algébrico. Então, para a gente calcular as áreas dessa figura, como são quadrados, a gente vai multiplicar o lado vezes o lado, mesmo que for um retângulo. Tá? Então, retângulo ou quadrado, basta a gente multiplicar o lado vezes lado. Então, quadrado pequeno, que tem lado A vezes A, A2. O quadrado maior, que vai ter lado B. Então, B vezes B, B2. Os dois retângulos, que é de lado A e B. Então, A vezes B vai ser AB. Só que eu tenho dois retângulos, então eu vou ter 2 vezes AB. Se a gente soma tudo isso, a gente vai ter o primeiro ao quadrado, mais 2 vezes AB, mais B2. Então, geometricamente, isso é a mesma coisa que esse produto notável que a gente acabou de ver, que é o quadrado da soma. Beleza? Então, quadradinho ao quadrado, o A ao quadrado, tenho duas áreas de AB mais o B2. Ok? Então, só lembrando que as expressões elevadas ao quadrado nos permitem encontrar áreas de alguns objetos planos. E elevado ao cubo, podemos encontrar volume, mas este depende aí um pouquinho do treino de vocês conseguirem enxergar isso. Tá? Então, no início do PET lá é dado um paralelepípedo, né? Ou seja, são ruas calçadas com pedras em formato de parecendo um cubo. Então nós temos, digamos que você está vendo aí a frente dessa pedra, né? Desse paralelepípedo. E aí a gente vai enxergar a profundidade. Então estou desenhando aí a profundidade. Então imagine que vocês estão vendo isso em perspectiva. Então desenhei agora a lateral. E agora estou desenhando o fundo dele, tá? Então eu tracejei ali em vermelho, como se fosse o fundo desse paralelepípedo, e completei ali com a parte superior. Então nós temos a altura, que vai ser AB, o comprimento, ou seja, a base ali, que vai ser AB, e a profundidade, que também vai ser AB. Tá? Então nós temos um cubo que tem as medidas, ou seja, largura, altura, comprimento ou profundidade, né? Depende de como vocês vão enxergar isso. Eu tenho isso como 3 medidas. E a mesma coisa que o cubo da soma. Beleza? Então isso é mais para ajudarem vocês a iniciarem aí essas atividades do volume 2 do PET. E aí, qualquer dúvida, estou à disposição. Abraço, até a próxima.